Refletindo o evangelho deste domingo, que é o evangelho de Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Temos um tema: testemunhas da ressurreição. O evangelho de Lucas, neste domingo, por um lado, mostra as dificuldades encontradas em crer na ressurreição de Jesus, e por outro, a missão que a comunidade recebe de levar o testemunho a todas as nações, começando por Jerusalém. O episódio dos discípulos de Emaús e o que vem a seguir, para Lucas, não basta o testemunho de 2 discípulos. A comunidade toda vai entrar em contato com Jesus ressuscitado. O evangelista insiste nesse aspecto. As comunidades às quais seu evangelho se destinava eram formadas por pagãos influenciados pela cultura grega. Esta, entre outras coisas, desprezava a matéria, no caso, o corpo. Por causa desse dualismo grego, tinham dificuldades em aceitar a ressurreição de Jesus. A cena se passa de noite, enquanto os discípulos de Emaús relatam o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Pode ser que não se trate somente da noite em seu sentido comum, mas sobretudo da noite das dúvidas que impede os discípulos de enxergar com olhos da fé. Jesus, então, abriu os olhos dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus aparece no meio deles e os saúda: a paz esteja com vocês. Temos aqui a coroa do anúncio feito pelos anjos por ocasião do nascimento do Messias. Glória a Deus nas alturas dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Lembramos bem disso. E também o cântico de Simeão, agora para iluminar os que vivem nas trevas, para guiar nossos passos no caminho da paz. Os discípulos ficam assustados e cheios de medo, pensando estar vendo um fantasma. Lucas relata a perplexidade dos discípulos e ao mesmo tempo estimula a comunidade ou as comunidades a perceber que sem a ressurreição de Jesus, a nova história por ele trazida acaba num beco sem saída. É por isso que insiste na ressurreição do corpo como um lado concreto, real e palpável. O ressuscitado não é fruto da fantasia de alguns, mas é o próprio Jesus terrestre que vive uma realidade e dimensão novas capazes de ser comprovadas pelos que estiveram com ele. Os discípulos são convidados a olhar, tocar, constatar, e Jesus lhes mostra as mãos, os pés, e come um pedaço de peixe grelhado, o arroz e feijão do povo simples. O ressuscitado possui identidade corpórea. Olhem minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. O segundo ponto desse evangelho, crer para ser testemunha. A ressurreição de Jesus é o ponto central de toda a Bíblia e de todo o projeto de Deus. São estas as coisas de que falei quando ainda estava com vocês. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus é o grande intérprete da Bíblia, porque ele interpreta a Bíblia com a sua própria vida. É a partir dele que toda a Escritura, lei, profetas, salmos, adquire sentido e coesão. Tal é o sentido da expressão Jesus abriu os olhos dos discípulos. Ele, ressuscitado, é a chave de leitura de toda a Bíblia. Jesus ressuscitado interpreta as Escrituras aos discípulos. Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no 3º dia. O evangelho de hoje termina com uma afirmação de Jesus: vocês são testemunhas de tudo isso. O tema do testemunho dos discípulos é muito importante para Lucas, pois é a partir disso que o anúncio do ressuscitado chegará nos Atos dos Apóstolos, aos confins do mundo. Testemunho e universalidade da salvação são a bagagem
e tarefa dos que acreditam em Jesus ressuscitado. No nome do Messias serão anunciados a conversão e o perdão de todos os pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. É assim que seus seguidores darão continuidade à história e sociedade novas trazidas por Jesus, proclamando que a sociedade injusta não conseguiu anular o processo de vida e libertação de que ele trouxe.